Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Reis, capítulos 4 a 6. Os capítulos 4 a 6 do livro de 2 Reis mostram a confirmação do ministério de Eliseu. Através de 4 narrativas, nós observamos como Deus agia por meio desse profeta. A primeira história é sobre a viúva de um dos discípulos dos profetas. Após a morte de seu marido, ela se encontrava em muitas dívidas e pede uma instrução para o profeta Eliseu. Ele a aconselha a pedir vasilhas aos seus vizinhos e assim enchê-las com o jarro de azeite que tinha em sua casa. Ela enche muitas vasilhas e após isso ela pede para que Eliseu a instrua o que fazer agora. Ele então ordena que ela venda essas vasilhas, venda o azeite e assim pague a sua dívida. Em seguida, uma história um pouco mais longa, a história de Eliseu com a sunamita. Uma mulher que age com bondade com o profeta, constrói um quarto para que ele fique na sua casa quando passasse por ali, e então Eliseu é comovido por isso e resolve fazer o bem a ela. Geazi, o discípulo de Eliseu, diz que ela não tinha filhos e o marido já era velho. Eliseu então profetiza que ela teria um filho, e assim acontece, o Senhor gera um filho, ela consegue gerar um filho pela graça do Senhor. Porém, esse menino cresce e é morto. Ele acaba morrendo com dores na cabeça. Então, ela vai até Eliseu e pede para que ele venha até sua casa, e Eliseu a acompanha e ressuscita esse menino. Por fim, são narradas duas histórias. A história da morte na panela, a qual Eliseu purifica com farinha, e também uma multiplicação de pães, quando, através de 20 pães e algumas espigas verdes, um homem consegue alimentar cerca de 100 homens, com a palavra do Senhor por meio de Eliseu. O capítulo 5 continua essa confirmação do ministério de Eliseu. Agora é narrada a cura de Naamã, o comandante do exército sírio. Naamã era um herói de guerra, mas sofria com a lepra. Em uma das batalhas contra Israel, ele havia levado cativo uma menina, e assim, diante dessa situação que ele passava, é essa menina quem aponta para a esperança para Naamã. Ela diz à sua esposa, a esposa de Naamã, que ele poderia achar a cura em Israel. Naamã então pega a carta e presentes e vai até Israel pedir para que o rei o curasse. O rei então se ira com isso, e diz que não tinha poder para curar Naamã. Mas o profeta Eliseu, ao saber da história, chama para si a responsabilidade, instrui Naamã a ir até o rio Jordão e ali mergulhar 7 vezes. Naamã, a princípio, se recusa, se irrita com isso, mas seus oficiais o convencem a fazer, e assim Naamã é curado pelo Senhor. E não se tratava de uma cura física ou apenas momentânea, mas era uma cura real, pois o próprio coração de Naamã se inclinou ao Senhor. Agora Naamã deseja servir ao Senhor, pois não há nenhum outro Deus que mereça os seus sacrifícios e os holocaustos que não seja o Senhor. O capítulo 6 narra 2 contrastes importantes. O capítulo começa com um pequeno milagre feito por Eliseu, embora pequeno, muito surpreendente e marcante, impressionante. Eliseu faz flutuar o cabo de um machado. Quando um dos discípulos dos profetas estava construindo a casa dos profetas, o ferro do machado se desprende e cai no meio do rio. E Eliseu então faz o machado flutuar e entrega para esse homem. Em seguida, há o contraste com um grande milagre. Quando Eliseu age em favor do rei de Israel, apontando os caminhos que o rei da Síria havia preparado, armadilhas, e poupando assim o rei de Israel, o rei da Síria se irrita e envia homens para que prendam a Eliseu. O Senhor, porém, luta por Eliseu. Quando os sírios cercam a cidade em que Eliseu estava, o Senhor então envia seus carros e cavaleiros e luta por Eliseu. Eliseu ora para que o Senhor segue aqueles homens e Eliseu então os conduz a Samaria, assim mostrando ao rei de Israel o poder que o Senhor tinha. Essa narrativa se encerra com os dizeres de que agora a Síria não mais investiu sobre Israel. Não houve mais envio de homens para que prendessem a Eliseu. Porém, em seguida, há fome em Samaria. Os sírios cercaram a cidade de Samaria e agora o povo está morrendo de fome a ponto de cometer até mesmo canibalismo. E isso era uma evidência da quebra da aliança. O Senhor havia predito isso, caso seu povo abandonasse.
E aqui vemos a tensão que será sustentada até a próxima leitura, no capítulo 7. Esses capítulos demonstram o poder de Deus agindo por meio do profeta Eliseu para socorrer o aflito, para restaurar a vida daquele que morreu, para curar as nações estrangeiras, como fez com Naamã. O Senhor mesmo conduziu Israel, mesmo em tempos de crise. Esses capítulos mostram que o Senhor é o único Deus verdadeiro. É o Deus que intervém com misericórdia e juízo em meio ao seu povo e também entre os gentios, em toda a terra. Os sinais realizados por Eliseu são impressionantes. Ainda assim, nós agora temos um profeta muito maior do que Eliseu. Cristo é o profeta poderoso que realiza sinais ainda maiores do que Eliseu. Se Eliseu multiplicou os pães, se Eliseu fez um machado flutuar, Cristo fez sinais ainda mais impressionantes. Cristo é aquele que ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas. Ele é aquele que acalmou a tempestade. Cristo fez diversos sinais. Como o próprio apóstolo João descreve, se fôssemos escrever todos eles, não caberiam em nenhuma biblioteca do mundo. Além disso, a cura de Naamã antecipa a graça do Evangelho que é ofertada a todos os povos mediante o sacrifício de Cristo. Aquilo que Naamã experimentou é aquilo que nós agora, gentios, podemos experimentar pela obra de Cristo. Por outro lado, a infidelidade de Israel, a quebra da aliança, resultou em juízo. Da mesma forma, aqueles que rejeitam a aliança de Cristo sofrerão juízo. Haverá um dia em que Cristo julgará esse mundo. Ele é o justo juiz que estabelecerá juízo para todos aqueles que rejeitam a sua aliança. Diante desses textos, portanto, devemos reconhecer que o Senhor cuida de seu povo em suas aflições. A nossa confiança deve estar em Deus, pois Ele é quem sustenta aquele que está endividado por conta da falência do marido. É Ele quem concede alimento para os famintos e faz com que o azeite da botija multiplique, aquele que dá alimento para 100 homens, se for o caso. O Senhor é poderoso em suas obras, e Ele é engrandecido em todos esses casos, pois Ele supre o seu povo. Ele é um Deus fiel. Com a cura de Naamã, nós vemos uma exemplificação, uma tipologia do Evangelho. O Evangelho ele é iniciado pela humilhação. Se Naamã desejava cura, deveria ser humilhado, humilde diante da palavra do Senhor pela boca de Eliseu. E é exatamente assim que Naamã conhece a salvação do Senhor. Não somente ao ser liberto da lepra, como também ao conhecer o verdadeiro Deus, o Yahvé, o Deus de Israel que reina sobre toda a terra. Que nós, portanto, nos humilhemos diante de Cristo, que andemos humildemente com nosso Deus, reconhecendo a nossa dependência da sua graça. Na luta contra o pecado, devemos reconhecer que temos em Cristo tudo que é necessário para que nos mantenhamos firmes. Enquanto lutamos contra o pecado e contra o mundo, devemos reconhecer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou seu próprio Filho. Será que não daria graciosamente com ele todas as coisas? Nós podemos ter a certeza de que o Senhor luta por nós. É Ele quem nos concede as bênçãos e nos capacita a vencer a luta contra o pecado.